Olá, amigos. Bem-vindo a mais uma de nossas aulas do curso de Saúde Psicológica e Desenvolvimento da Inteligência Emocional. Sou Carlos Alberto Silva Ferreira, sou psicólogo. Gostaria de lembrar quem tiver acesso a esse vídeo que ele faz parte de um conjunto de aulas que inclui aulas de texto, aulas de vídeo, além da interação com um profissional de psicologia, que no caso sou eu, para tirar-se as dúvidas, para compartilhar o seu crescimento, seu desenvolvimento, para expressar os seus sentimentos, para falar das suas angústias, das suas dores e também das suas vitórias. Hoje nós vamos falar de um livro chamado O Erro de Descartes, escrito por um neurocientista chamado Antônio Damasio. Antônio Damasio diz que Descartes quem conhece um pouco de filosofia sabe, Descartes e os filósofos da sua época colocavam a razão como algo mais importante que existe no ser humano. E para Descartes a razão era realmente a questão que fazia o homem se diferenciar de todas as outras espécies. E nesse livro, Antônio Damasio vai demonstrar que nós precisamos da emoção para poder tomarmos decisões, para poder fazermos escolhas. Aliás, algumas pessoas ainda hoje pensam que se não tivesse as emoções, que se não tivesse sentimento, elas poderiam fazer escolhas mais acertadas. Principalmente na área romântica, na área sentimental, pessoas que se apaixonam por um tipo de perfil e no final das contas acabam desiludidas, acabam em sofrimento, acabam repetindo certa conduta, certo comportamento, certo final trágico. E às vezes as pessoas dizem, eu devia agir mais com a razão e menos com o coração. Ou agir só com a cabeça e tirar o coração fora. Na verdade, Damasio, e é claro, outros neurocientistas da atualidade vão demonstrar que o córtex pré-frontal, que é a parte do nosso sistema nervoso que trabalha com escolhas, analisa o meio ambiente, analisa os fatos, analisa a situação e também, segundo Damasio, analisa as experiências emocionais, o que ele chama de marcadores emocionais. E pessoas que, por algum bloqueio neurológico, não conseguem acessar esses marcadores emocionais, elas também não conseguem decidir. Isso já havia sido dito em outros estudos que acompanham pessoas em psicossomática chamadas de alexitímicos. Os alexitímicos é uma expressão do latim, alexithymia, a expressão do latim que quer dizer sem palavras para o afeto. Os alexitímicos são pessoas que não conseguem sentir, por algum motivo elas têm um bloqueio na sua área sentimental e por isso também encontram grande dificuldade de fazer escolhas, de tomar decisões, até mesmo de escolher uma camisa, uma cor de camisa a usar para as suas atividades ao longo do dia. Então já se sabia, e o Antônio Damasio agora, através de vários estudos neurológicos, vai demonstrar o que acontece. É o córtex pré-frontal que não consegue acessar os marcadores emocionais, ou seja, o córtex pré-frontal não só consulta os fatos, não só consulta a realidade externa, ele também vai lá na realidade interna, avalia as experiências emocionais que o indivíduo teve para ir fazer a sua escolha. Então os alexitímicos já de muito tempo sabia-se que também tinham dificuldade de fazer escolhas e essa dificuldade de alguma forma estava relacionada na sua dificuldade de sentir. Um outro grupo de pessoas, e aí é uma questão mais de defesa, é mais uma questão psicológica do que neurológica, algum grupo de pessoas por algum motivo desenvolve um pensamento muito racional, muito lógico,
semelhante ao do Senhor Spock do Jornada nas Estrelas. Eu não sei quais de vocês já ouviram falar, mas é um personagem, né, de ficção científica que vem de um outro planeta chamado Vulcano, onde lá eles aprenderam a trabalhar muito mais com a lógica, como se fosse um tipo de seguidores de Descartes, e aprenderam com o tempo a ir suprimindo e reprimindo e congelando as suas emoções. Ficção científica à parte, descobriu que esse tipo de pessoas que apresentam essa conduta muito racional, muito lógica, tentando esconder os sentimentos, tentando fugir dos sentimentos, descobriu-se que elas apresentam grandes transtornos na sua personalidade, acabam apresentando muita dificuldade de interagir com as pessoas, muita dificuldade de contactar os seus sentimentos e expressá-los, e muita facilidade com isso também de adoecer. Isso também já tinha sido demonstrado por um médico psicanalista chamado Reich, no início do século XX, que observou em alguns pacientes com dificuldade de expressar emoções, porque algumas emoções eles, por algum motivo, aprenderam que elas não deveriam ser manifestas, como raiva, por exemplo. Criança que desde cedo aprende que não pode ter raiva, que raiva é feio, que raiva é inconveniente. E existe uma diferença entre experimentar, sentir, ter contato, ter consciência da raiva e extravasar a raiva sem nenhum controle, é algo que a gente vai conversar ainda ao longo dos nossos encontros. Mas Reich percebeu que essas pessoas elas criavam uma espécie de couraça muscular e couraça comportamental. Se tornavam pessoas rígidas no seu comportamento, na sua conduta, no seu modo de ser, e muito semelhante ao que hoje a gente chama de transtorno de personalidade, além de criar também certas couraças musculares, certa rigidez muscular, que engarrafava, na expressão de Reich, engarrafava os sentimentos e as emoções. E ele observou também que essas pessoas passavam a ter dificuldade de ter sentimentos prazerosos, emoções prazerosas e, é claro, vivências prazerosas. Ao tentar esconder, ao tentar engarrafar aquilo que era desagradável, eles também acabavam engarrafando, aprisionando o que era bom, o que era satisfatório, aquilo que dá colorido à vida. Bom, então diante disso tudo a gente chega à seguinte conclusão: sentimentos são válidos, nós precisamos expressar os nossos sentimentos. Não tem como fingir que eles não existem. A gente vai ainda conversar com vocês em outros momentos sobre algumas defesas psicológicas que tentam fazer isso, esconder os sentimentos, negar os sentimentos, reprimir os sentimentos, afastar os sentimentos, e isso só vai causar mais transtorno e mais doença. Seja qual for o sentimento, a gente precisa validá-lo. Mesmo aqueles que são inconvenientes, mesmo aqueles que são desagradáveis, mesmo aqueles que são dolorosos, nós precisamos reconhecê-los, validá-los e encontrar um meio de expressá-los de forma saudável. Então, tudo que a gente vai falar de técnica, como abrace você mesmo, se beija, já fez isso hoje? Técnicas como a visualização criativa, que a gente acabou de ensinar nos nossos últimos 2 áudios, a importância de ver, fechar seus olhos e ver a pessoa que você quer ser, ou ver você vivenciando sentimentos que você gostaria de vivenciar. Imagine que você é uma pessoa melindrosa e você reconhece isso. O que é uma pessoa melindrosa? Uma pessoa que se magoa com facilidade. Qualquer palavrinha mais brusca, a pessoa se desmancha, a pessoa se derrete, a pessoa fica aborrecida, fica zangada ou fica retraída e magoada. Reconheceu-se o problema, reconhece-se a falha na personalidade,
reconhece uma coisa que tem causado problema na vida dela, que se a pessoa analisar profundamente, uma pessoa melindrosa acaba se isolando, acaba encontrando relacionamento ou que as pessoas vão machucar mesmo e vão ter satisfação de bater, ou vai ter pessoas que vai se relacionar com ela como se estivesse pisando em ovos. E não pode falar porque a fulana se magoa, não pode fazer isso que a fulana se magoa. Então acaba levando o outro a ter também uma conduta estereotipada, não pode ficar à vontade, não pode ser ela mesma com medo de magoar o melindroso. Então a pessoa descobre que é melindrosa e quer mudar isso. É claro que a gente está entendendo que vai precisar, em determinado momento, fazer uma revisão mais profunda na personalidade. Revisitar coisas que ficaram esquecidas, que ficaram na nossa história. Mas ao se visualizar em situações que as pessoas falam coisas que machucam, normalmente machucam, a pessoa fecha os olhos, o momento mais adequado é antes de dormir, se puder fazer uma vez por dia, se puder fazer 2, 3 vezes ao dia, melhor ainda. Se não pode fazer 2, 3 vezes ao dia e não pode fazer antes de dormir, cada um por suas questões individuais, faça em qualquer horário, mas pelo menos uma vez por dia. Feche os seus olhos. Imagine você vivendo situações em onde as pessoas até são grosseiras, mas mesmo assim você consegue lidar bem com aquilo, consegue dialogar diante daquilo, consegue falar o que te incomoda ou o que não te incomoda, sem se fechar como aquela plantinha dormideira que ao ser tocada se encolhe. Então você vai se vendo, vivenciando situações onde você tem mais confiança, onde você se machuca menos. Isso não quer dizer que você vai negar os sentimentos quando eles aparecerem, porque eles vão continuar aparecendo. Você vai validá-los, vai procurar um espaço para falar deles, vai falar com você mesma ou com você mesmo, que você está aprendendo a lidar com isso. Isso é evolução. A própria visualização criativa, ela vai começar a promover em você maiores sentimentos de confiança na sua realidade externa. Eu estou falando de realidade externa porque quando você fecha os seus olhos e você se imagina vivendo uma coisa que ainda não aconteceu na sua realidade externa, quando você começa a fazê-lo acontecer na sua realidade interna, no seu imaginário, você está vendo a pessoa que você quer ser no futuro. Isso é bem explicado no nosso texto. Releia o texto sobre imaginação criativa. E então, essas experiências que acontecem no seu imaginário, elas acabam indo para o seu inconsciente, e o inconsciente ele não sabe diferenciar realidade de imaginário. Quem faz isso é o consciente, quem faz isso é o córtex pré-frontal. Ele não sabe imaginar, ele não sabe diferenciar passado de futuro. O córtex pré-frontal sabe diferenciar, mas na hora que ele for buscar as experiências emocionais, ele não vai fazer essa diferença, ele vai apenas buscar o que está lá. E quantas vezes a gente já teve um sonho, que é da ordem do imaginário, e acordou e ficou com dúvida, será que foi um sonho mesmo? Será que eu vivi isso? Ou passado um tempo, um sonho foi tão forte que passado um tempo você já começa a ter dúvida se aquilo foi um sonho ou se aconteceu. Então você começa a depositar dentro de você mesmo experiências que não foram vividas na realidade externa, mas de tanto você repetir aquilo, aquilo acaba indo para a realidade interna. E é claro, não é fazer aquilo. Eu vou dizer, eu não sou insegura, eu sou seguro. Falar milhões de vezes isso não vai resolver. Tem algumas pessoas que, pensa positivo, fala isso para você, irmão. Sim, isso ajuda. Mas
não adianta negar que eu ainda tenho sentimentos e que eu preciso validá-los, que eu preciso expressá-los. Porque se eu começar a enterrar esses sentimentos, se eu começar a negá-los, se eu começar a fazer defesa sobre eles, eu vou adoecer de uma outra forma. E isso a gente vai caminhar com vocês devagar. Eu gostaria, aproveitando aí esse conhecimento das experiências emocionais que nos marcaram profundamente e que hoje a gente acaba de forma inconsciente, porque o córtex pré-frontal ele não é totalmente consciente. Quando ele faz essa consulta aos marcadores emocionais, você não sabe conscientemente que essa consulta está sendo feita. Há uma parte do próprio córtex pré-frontal que é inconsciente. Então, quando a gente fala dessa busca aos arquivos, esses arquivos também podem ser trabalhados de uma forma mais profunda. E nós vamos chamar isso de experiência emocional corretiva. A experiência emocional corretiva, ela passa por um primeiro estágio que é o de lembrar. É quando eu lembro de uma situação que estava esquecida, que estava guardada, que estava apagada e eu fiz por uma questão de defesa. Esses dias agora, uma jovem que faz parte do curso compartilhou que ela estava pensando e de repente começou a lembrar de uma experiência em que ela tinha um amigo da escola que ela gostava muito e esse amigo estava sofrendo bullying na escola e aí ela falou para a família. Eu estou reduzindo, estou colocando de uma forma mais simples. Falou para a família que o amiguinho dela estava sofrendo bullying. A família foi na escola tirar satisfação com a professora e a professora disse que aquilo era uma história inventada, que aquela menina que havia dito isso era uma mentirosa. A família então perguntou ao menino e o menino falou de fato que era mentira, que ele não tinha sofrido bullying nenhum. E essa menina, ela acabou passando como mentirosa para essa família, que proibiu inclusive o contato dela com o amiguinho. E a professora depois a perseguiu na escola e disse: você é causadora de problema. E ela disse: poxa, nas minhas relações hoje eu percebo que volta e meia eu escuto essa palavra, que eu estou causando problema, e às vezes eu tenho muita boa intenção, como foi o caso desse menino, colega meu na escola. Aparece uma outra experiência recentemente compartilhada por uma outra pessoa de um aspecto diferente, mas também isso que ela dizia: eu tenho boas intenções e acabo sendo mal compreendida. Nesse caso, até a questão mais profunda da fala dessa jovem que diz: eu estou sempre vivendo essa experiência de que alguém me diz, você causa problema. E eu estou sempre com boas intenções. Então, ela me dizia: será que isso que eu carrego hoje é por causa daquela experiência? Eu disse para ela: provavelmente essa experiência que você viveu, ela disse que tinha mais ou menos aí por volta de 10 anos, eu disse para ela: provavelmente essa experiência ela foi mais um marco de coisas que já se repetiam na sua vida. E como eu a conheço já há algum tempo, já ouvi outras vezes, eu sei que ela teve uma mãe que era muito desconfiada de alguns filhos. Havia alguns filhos que eram justamente os filhos que o pai, ou seja, o pai dessa jovem, o marido da mãe dessa jovem, a mãe dessa jovem sempre era muito desconfiada, achava que os filhos eram sonsos, mentiam, não falavam a verdade, criavam problema. Era justamente os filhos que o pai tratava de forma inversa, que o pai mais protegia, que o pai mais cuidava. E então havia uma dinâmica tóxica nessa família, uma simbiose neurótica. O pai protegia os filhos que a mãe perseguia, a mãe protegia os filhos que o pai perseguia. Então todo mundo acabou saindo machucado, todo mundo acabou saindo lesionado dessa família. Eu disse para ela: provavelmente isso está aí na sua história, na relação com sua mãe, e também alguns problemas que você enfrenta